Mas assim, eu trago sempre esse primeiro slide para falar, e aí é um slide que eu peguei até da Agência Nacional de Águas, para falar o que é conhecer e trabalhar os problemas da gestão, relacionados à qualidade e quantidade das águas. Então, você fazer a gestão de recursos hídricos. E para fazer a gestão de recursos hídricos, está ali na tela o que precisa ser feito. Ou seja, tem que ter a quantidade de água necessária, prover a água, né, a quantidade necessária, com qualidade compatível com o seu uso, no local onde ela se faz necessárias, com a distribuição de tempo adequada aos usos e em condições economicamente viáveis e de forma sustentável. E a gente faz isso através dos instrumentos. Então, nós temos esses 5 instrumentos, e um deles que eu vou falar hoje, que é o instrumento do enquadramento, que é um instrumento de planejamento, e o que a gente vem colocando aqui, precisamente no estado do Mato Grosso do Sul. Vale lembrar também, esse estudo de enquadramento, só para a gente dar um start do histórico, esse estudo de enquadramento a gente está sendo feito já em bacias que a gente está tendo pressões por conflitos, e muito com áreas urbanas. Então, aqui a gente já falou de conflitos em áreas rurais, conflitos em áreas urbanas, mas assim, o enquadramento que a gente está realizando no estado é muito para a gente começar a resolver alguns conflitos com relação à qualidade de água, com a pressão da sociedade em meio urbano. Tá? Então, já colocou lá que o enquadramento nada mais é do que você classificar uma água levando em conta os seus usos preponderantes, ou seja, você classificar a água para um certo uso, aquele uso que prepondera naquela bacia. E para que serve o enquadramento? Para assegurar a qualidade de água compatível com os usos mais exigentes daquela bacia. E também para ajudar no combate à degradação, à poluição das águas. Tá? Como colocou no vídeo também, a gente tem 3 condições de rios quando a gente trabalha o enquadramento, que é o rio que nós temos, ou seja, é o rio que nós temos hoje, a qualidade que a gente tem hoje, o rio que queremos, o rio que nós sonhamos, desejamos ter, e também o rio, mas só que a gente tem que sempre levar em consideração também o rio que podemos ter. Nem sempre a gente consegue ter o rio que nós queremos, então sempre tem algumas limitações, seja elas de ordem técnica ou seja de ordem econômica, mas a gente sempre procura ter o máximo possível o rio que queremos, mas de vez em quando somos limitados e temos que trabalhar com o rio que podemos ter. Aqui um pouquinho, bem rápido também, para falar um pouco das classes de enquadramentos. A gente tem 5 classes, ou seja, a gente tem a classe especial, 1, 2, 3, 4. Então, são 5 classes. A classe especial é para usos mais exigentes, onde você precisa de uma água mais limpa, uma água mais de uma qualidade excelente. E quanto mais você vai descendo a classificação para a classe 4, são usos menos exigentes que você não precisa de uma água com uma qualidade tão boa. E ali do lado a gente tem todos alguns exemplos de o que a gente pode fazer dependendo da qualidade da água. Então a gente coloca lá a pesca. A pesca, a gente pode ter a pesca na classe especial 1, 2 e 3. Na classe 4 dificilmente você vai conseguir fazer a pesca. E assim vai também, para proteção de ambientes aquáticos. Você tem que estar na classe especial ou classe 1. Se for uma unidade de conservação de proteção integral, classe especial. Se for em áreas indígenas, é classe 1. E assim, e todos os rios ainda que não têm esses estudos comprovados, a resolução CONAMA 357 fala que a gente tem que seguir a classe 2, ou seja, os rios que não estão ainda tendo estudo de enquadramento, conforme a resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente, tem que ser classe 2. E colaborando também com o que fala a resolução CONAMA, a resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos 91 fala também que o estudo tem que ser baseado em usos preponderantes, mas quando o órgão gestor não sabe qual que é o uso preponderante mais exigente naquela bacia, se utiliza sempre a classe 2 também. Tá? E outra coisa que vem na resolução 51, ou 91 do Conselho Nacional, é que quando você classifica um rio com classe especial, você tem que manter as condições naturais do rio, ou seja, você não pode mudar o parâmetro da condição natural daquele rio. Eu vou passar rápido aqui as etapas de enquadramento, mas o estudo sempre tem um diagnóstico da bacia, ou saber como que a bacia está, que geralmente o que a gente coloca, que é o rio que nós temos,
tem que ter um prognóstico ou uma sinalização de futuro, que é o rio que nós desejamos. E aí vem a elaboração das alternativas e propostas e o programa de efetivação, onde a gente tem certos, em certos momentos a gente tem as limitações. E aí a gente sai com aquele programa que é o rio que nós podemos ter. Né? Nem o que temos, nem o que queremos, mas é o rio que nós podemos ter. Lembrando que isso tudo passa por aprovação do Comitê de Bacia Hidrográfica e passa também pela ratificação do Conselho Estadual ou Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Tá? E depois você vai para implementar o que está definido nos estudos de enquadramento. Uma coisa que é importante colocar também, que quando você enquadra o rio, você está estabelecendo metas de qualidade. E quando você estabelece metas de qualidades, você tem que ter a noção que você precisa de investimento para manutenção daquela qualidade ou para melhoria daquela qualidade. É como o Jorge acabou de falar, não se faz nada sem dinheiro. Então, se você está enquadrando, se você está fazendo estudo de enquadramento, você está limitando e classificando o rio e trazendo para eles um limitante de manutenção daquela qualidade ou de melhora, você tem que ter um investimento para você, e tem que ter recursos para você fazer esse tipo de investimento. E outra coisa importante também, quando você faz o enquadramento, você tem que saber que você pode sim limitar ou restringir algumas determinadas atividades. Ou seja, se você coloca um rio de classe 4, você provavelmente não vai poder usar aquele rio para consumo humano, não vai poder usar para irrigação. Do mesmo jeito, se você coloca um rio classe especial, você também não vai poder usar ele para lançar nenhum tipo de efluente. Tá? Então, você tem limitantes. Sobre também o estudo de enquadramento, e aí eu vou chegar nos estudos que a gente tem que saber que a gente não sai de uma condição atual para uma condição desejada em pouco espaço de tempo. Né? Eu aprovei o enquadramento agora, então, a partir de amanhã, o rio já vai estar assim. Não. Ele tem que ter metas progressivas. Então, você tem sempre um horizonte de trabalho de, no mínimo, 20 anos, 15, 20 anos, para você chegar na qualidade que você deseja. Então, você tem que ter, nesse horizonte, você tem que ter metas progressivas, né, intermediárias. E, para isso, você tem que usar alguns controles também que não são só da política de recursos hídricos. Ou seja, você tem que usar alguns controles de mecanismo de controle, de comando e controle, ou seja, fiscalização, pontuais de alguns lançamentos, você tem que fortalecer muito o instrumento de outorga, e você também tem alguns mecanismos de disciplinamento, ou seja, você talvez tenha que fazer um zoneamento do uso e ocupação do solo e até mesmo fazer algumas áreas de restrições. E também usar também os mecanismos econômicos, ou seja, a cobrança é uma realidade, a cobrança ela é necessária não só para trazer recursos para as ações, mas também para inibir também que a pessoa continue lançando com uma qualidade pior. Aqui a gente tem, entrando já nos meus 5 minutos finais, eu vou tentar ser bem rápido, trazer os estudos que a gente já desenvolveu de enquadramento. O primeiro enquadramento no Estado foi feito em 2012, baseado na Lei de Recursos Hídricos, que foi o enquadramento do Rio Anhanduí. Eu não vou entrar em questão dele agora, porque já foi um estudo que já tem 10 anos, mas assim, de 2015 para cá, a gente começou 11 estudos novos, que está naquele mapa lá que eu não consigo aqui apontar, mas assim, nós temos estudos desde a região norte até a região sul, mas a maioria está naquela região central, ali na bacia do Iviema, que são, como eu falei, estudos já baseados em alguns conflitos que a gente está tendo com pressão da sociedade. Ou seja, a gente vai ver aonde estão localizados esses estudos e a gente vai ver que praticamente são núcleos urbanos que estão tendo muito adensamento e muito crescimento nessas áreas. Só colocar aqui que a gente faz todo o estudo, isso é para todos os estudos que nós fizemos, os 11 estudos, a gente fez o diagnóstico com toda a parte física da bacia, a gente fez o diagnóstico sociocultural também, e econômico também. A gente precisava saber
qual que é a renda da população, qual que é o nível de escolaridade da população, e também fizemos diagnóstico buscando todos os usos de recursos hídricos e também as demandas para saber o balanço hídrico. No etapa de diagnóstico, a gente fez toda a simulação de crescimento da população, ou seja, a população vai crescer, vai ter uma demanda maior em cima dos recursos hídricos. E isso vai aumentar o quê? A demanda e a disponibilidade hídrica. Então, nós fizemos todo esse trabalho de projeção para os anos de 2023 até 2043, que são 20 anos. E assim a gente conseguiu fazer as propostas também de enquadramento. Tá? Antes de chegar nos estudos, colocar que todos os programas todos os estudos foram direcionados em 5 programas. Quais são os 5 programas? É um programa que é para o órgão gestor de recursos hídricos, para o IMASU, um programa para o Comitê de Bacia, um programa para as entidades municipais ou as prefeituras, um programa para os usuários e também programas para a sociedade. E todos eles a gente tem, assim, todas as ações, a gente está vendo ali as ações, esse aqui é do Água Boa, são 22 ações, 22 anos de planejamento, 59 ações, já com os custos determinados, e para quem que tem que ser esses custos, ou seja, para o IMASU lá tem 15 ações, com um valor de R$ 1.793,00, para os 22 anos. Tá? Aqui, entrando nos estudos especificamente, eu não vou detalhar todos os estudos, porque são muito grandes cada estudo, mas assim, fizemos estudo para a região de Dourados, que é o córrego Laranja Doce, que pega o município de Dourados e Douradinas, na bacia do rio Iviema, com área de drenagem de 543 km², onde todos os trechos ficaram, no final de plano, com classe 2. E somente um trecho que está ali, aquele que não dá para ver direito, mas é uma área indígena, que lá ficou com classe 1, até por obrigação de lei. O córrego Baile também, que pega o município de Nova Andradina, Taquarussu e Baitaporã, onde a Nova Andradina está crescendo muito, então tendo muita pressão sobre o corpo hídrico, também na bacia do Iviema, com área de drenagem um pouquinho acima de 500 km². Então, aqui eu trouxe, não dá para ver direito, mas ali o trecho 1, você tem todo o enquadramento de como ele está hoje e como que ele tem que ficar em 20 anos, mas no trecho 1 praticamente não muda, mas no trecho 2, a gente vê lá que DBO, coliformes, hoje ele está compatível com classe 4, mas ele tem que chegar no final do ano compatível com a classe 2, ou seja, ele vai ter uma melhora nesses 20 anos, baseado nos parâmetros de DBO, coliformes e nitrogênio. Uma coisa importante para colocar também no estudo de enquadramento é que, para todos os estudos de enquadramento, a gente fez pactos com os usuários. Então, a gente tem ali, na proposta de enquadramento, a gente tem todos os usuários que a gente tem ali, a ET, Nova Andradina, a gente tem a JBS, tanto o curtume como o frigorífico, e também o frigorífico Fipós e outros usuários, a gente fez pactos de eficiência, ou seja, ali em todo estudo você tem que ter, a Sanesul vai trabalhar com o mínimo de eficiência e os das indústrias com o mínimo de eficiência. E aí chegando com eficiências muito altas, ou seja, a maioria estão com eficiência de remoção de DBO de 98%. Tá? As indústrias, e as ETs acima de, a estação de tratamento de esgoto, acima de 90%. Acabando aqui rapidinho também, o córrego São João, município de Ponta Porã, também bacia do Iviema, a gente vê também que esse aqui eu trouxe para a gente mostrar que nem todos os lugares a gente conseguiu trazer uma melhora para o rio, ou seja, no rio São João, algum trecho, a gente pode ver nos quadradinhos mais à direita e abaixo, que ele começa, hoje ele está compatível com classe 4, ou classe 2, mas no final do curso, no final dos 20 anos, ele vai sofrer uma pressão tão grande da cidade que ele vai ter que ser compatível com classe 3. A gente não consegue, por mais que tenha investimento na bacia, a cidade vai crescer de um jeito tão grande que ele vai ter que ser enquadrado como classe 3 em 20 anos. Então, aqui você já tem uma programação de como a cidade faz a pressão sobre o corpo hídrico.
Dioguinho, município de Terenos, aqui na Bacia do Miranda. Aqui um caso também que a gente conseguiu trazer, lá em cima a gente tem um rio, hoje na classificação atual, ele tem trecho de classe 4, compatível classe 4, uma trecho até grande, aquele de vermelho, mas em 20 anos a gente vai trazer todo ele para a classe 2, ou seja, tem uma melhora significativa em 20 anos. Uma coisa que eu quis trazer também para vocês é o seguinte, até o Jorge colocou, sem monitoramento a gente não consegue ter dados. Então, não adianta a gente fazer o estudo agora e começar a trabalhar esses 20 anos se a gente não conseguir monitorar. Então, para todos os estudos a gente tem monitoramentos previstos já. Então, aqui a gente tem previsto 5 pontos para a qualidade, 3 pontos para a quantidade, e assim, e 4 campanhas, 2 no período chuvoso e 2 períodos de seco. Aqui acho que é o penúltimo rio que eu estou trazendo para vocês também, que foi objeto de enquadramento. Também é o Fazendinha, como coloquei, na Bacia do Santana, município de Paranaíba, onde também tinha um trecho final lá, no primeiro mapa, de hoje está com classe 4, um pequeno trecho, e no final do ano ele vai ficar tudo com classe 2, também uma grande melhoria na qualidade de água, conforme planejado. A gente sai de um rio compatível classe 4 com um rio compatível classe 2. E aqui é um ponto que, quando eu falei que o enquadramento traz algumas restrições, nesse estudo do Fazendinha, a restrição foi a estação de tratamento de esgoto. Nós tivemos que tirar a estação de tratamento de esgoto desse local e levar para um local onde era mais sustentável hidricamente para fazer até o balanço hídrico. Então, a ET da cidade de Paranaíba, ela faz mudar de local para melhorar aquela qualidade da água do córrego Fazendinha. Aqui o Araras, a mesma coisa, eu trago aqui o Araras no município de Rio Brilhante. A gente tem também uma melhoria na nascente dele, a gente tem uma nascente compatível com classe 3, que no final do plano a gente traz para a classe 2, vou ser bem mais rápido aqui. E o último é o Vacarias. Não, tem mais 2. Vacarias, que também a gente traz também uma melhoria de qualidade. A Vacarias é no município de de Cidrolândia, na UPG do Iviema, com uma área de 88 km², uma bacia pequena que a gente trabalhou, mas também que a gente traz no período de 20 anos também uma qualidade para esse rio. Como falei, toda uma base de estudo e de ações para trazer a qualidade. E esse foi o primeiro, dessas últimas regras de enquadramento, foi o primeiro que a gente fez, que também é no município de Dourado, Água Boa. É um córrego muito pressionado pelo perímetro urbano de Dourados, passa por pelo núcleo industrial. Então, a gente teve bastante limitações quanto a definir a classe. Então, você pode ver que ali no mapa, você tem ali de verde trechos que ficaram enquadrados como classe 2, azul com classe 1, mas, porém, a maioria da parte ficou enquadrada com classe 3. Já por limitante também, a pressão da cidade é tão grande que você não consegue trazer o córrego para a classe 2. Tá? E o importante também colocar, e aí é realmente o último slide, nesse quadro cinza, a gente tem toda a parte de mobilização que foi feita. Então, para esse do Água Boa mesmo, nós tivemos 3 reuniões. Uma reunião para demonstrar o diagnóstico, uma reunião para mostrar o prognóstico, uma reunião para fazer as proposições. Além dessas 3 reuniões que foram estudadas as etapas diferentes cada etapa diferente do enquadramento, depois, com todo o enquadramento junto, a gente foi 2 vezes em reunião com o Comitê de Bacia, depois fomos uma reunião pública no município de Dourados, voltamos para outra reunião no Comitê de Bacia, onde foi aprovado o enquadramento, e trouxemos para a reunião do Conselho Estadual para fazer ratificação. Então, praticamente, a gente passou por 8 reuniões para o estudo de enquadramento. Aqui eu vou deixar, acabando aqui agradecendo a todos por ficar aqui ouvindo, mas assim, deixar o site, aquele site que está embaixo do mapa lá, tem todos esses estudos, com todos os mapas, todos os artigos e documentos necessários para aprovação desses 8 que a gente já colocou aqui.
mas também lembrando que a gente tem mais 3 que a gente está tentando aprovar até o final do primeiro semestre. Então, todos os documentos que são necessários para o estudo de enquadramento vão ser achados nesse site. Agradeço, perdi um pouquinho o tempo, mas eu acho que eu consegui dar todo o que foram cobrados da gente. Muito obrigado a todos. Nós que agradecemos, Leonardo. Parabéns aí pela apresentação e da mesma forma que nós fizemos com o Jorge, chegou uma pergunta aqui e eu já vou passar ela para você, tá? É do Carlos Schubert. Para a legislação CONAMA, o Estado deveria estar monitorando na água agrotóxicos desde 1990. É uma afirmativa. Aí ele pergunta, quando o IMASU iniciará este trabalho? Vamos colocar assim, o IMASU monitora as águas do Estado desde 1994. Então, nós temos praticamente hoje 30 anos de monitoramento de água no Estado. E assim, começamos com a rede básica de 24 pontos, hoje a gente já tem quase 200, 196 pontos que a gente monitora trimestralmente. A gente faz 40 tipos de análise de parâmetros de físico, químicos e biológicos, como pH, como DBO, OD, pH, mas também a gente faz de alguns metais pesados, tipo cromo, mercúrio. Mas, assim, o IMASU não tem ainda a verdade que até um ano atrás o estado do Mato Grosso do Sul inteiro não tinha nenhum laboratório que fazia análise de agrotóxico. Então, são equipamentos novos, equipamentos que são caros, e que a gente, o IMASU ainda não tem esses equipamentos. Então, o que eu posso fazer é que, posso falar para vocês que o nosso programa de monitoramento de qualidade no estado do Mato Grosso do Sul é referência para o Brasil, por ter esses 30 anos de dados. A gente manda relatórios anuais, e a gente tem esse acompanhamento já de quase 30 anos, então a gente referência no Brasil quanto à qualidade, mas assim, a gente tem limitações quanto ao tipo de agrotóxico. Por não ter, realmente, não tinha laboratório no estado, agora existe só um, que é o do Embrapa, que eu nem sei ainda se está operando com toda a sua completitude, tá? Mas o que eu posso falar é que nós somos referência em monitoramento de qualidade de água no Brasil.